Tudo bem, pessoal? O Rick do canal Luz da Verdade, fazendo esse vídeo, né, sempre de forma improvisada, na esperança que vocês consigam um pouco de validação, entender o porquê que certas coisas estão acontecendo nesse mundo que levam vocês a estarem vivenciando o que eu chamo de características, sintomas, né? Dor no corpo, tontura, enjoo, um cansaço absurdo, mas não consegue descansar, não consegue dormir. E o efeito cumulativo disso tudo, né? Dores musculares, dores nas juntas, toda uma situação que está impactando, entende? A saúde de vocês. Algumas pessoas sentindo pressão, né? Como fosse uma pressão nos ouvidos, e isso pode levar, inclusive, a sensação de zumbidos, tipo aquela sensação de descompressão ou dentro de uma aeronave que, né, faz a pressurização, despressuriza, ou quando nós então estamos indo a níveis altos e montanhas, descendo, tal, a gente sente o nosso ouvido reagindo a essa mudança, entende? Que dá como fosse uma sensação de pressão e às vezes até um zumbido. O que me chama a atenção é um comentário que foi feito, porque isso realmente eu achei que fosse uma questão assim que estava acontecendo talvez comigo ou com alguma outra pessoa, que é essa questão das pessoas tendo problemas com os dentes, quebrando os dentes, tendo problemas sérios com isso. Eu semana passada tive isso aí, só que infelizmente eu não tenho como ir no dentista, então eu tive que fazer o reparo em casa e pelo menos deu pra, digamos assim, remediar a situação, né? Mas me chamou a atenção isso, entende? Como é que pode as pessoas na área da odontologia estarem com os consultórios cheios, e que bom, né, para as pessoas que conseguem ir no dentista, reparar, né, essa situação. E a pergunta é aquela: o que está levando as pessoas a quebrarem os dentes? Isso foi porque elas caíram, entende? Aí juntando tudo, isso é porque elas estavam enjoadas, estavam tontas, estavam sentindo essa pressão e de repente elas escorregaram, caíram e acabaram quebrando, por exemplo, um ou mais dentes. Ou de repente algum outro tipo de impacto, né, nos dentes, ou de repente enquanto elas estavam talvez comendo alguma coisa. Mas me chama a atenção isso, essa manifestação, inclusive nesse âmbito, entende, de pessoas tendo vários problemas de dente quebrado. Isso me chamou muito a atenção, porque até então eu achei que isso não era inserido naquelas outras características que eu tinha mencionado para vocês, mas eu vejo que sim. Então, o que eu quero tentar ajudar vocês com essa transmissão hoje, tá? E entendendo que algumas questões eu não vou poder falar de uma forma muito explícita, eu não vou conseguir falar de uma forma muito explícita em função, né, do YouTube e de toda a corja satanista, né, que segue esse canal só esperando assim: vamos ver se agora a gente pega o Rick aqui, vamos ver se a gente consegue denunciar, vamos ver se a gente consegue derrubar aquele canal lá, entende? Porque todo o esforço é feito para que pare a mensagem derrubando o mensageiro. Então, né, existe toda essa situação também. Então, aquilo que eu vou compartilhar com vocês, eu vou compartilhar de uma forma assim que quem entende o que eu estou falando vai compreender nas entrelinhas. Quem não entende, talvez vocês tenham um pouco, né, de dificuldade de compreender o que eu estou falando. Então, pessoal, havendo, né, compartilhado isso com vocês, o que eu quero falar de agora em diante é que isso que está acontecendo não é por acaso, entende? Não é por acaso. E de novo a questão da estatística, tá? Quando uma situação ela desafia a chance, então, por exemplo, né, você tem lá cara e coroa, a moedinha aquela, e existe uma probabilidade que a pessoa vai acertar quantas vezes vai dar cara, quantas vezes vai dar coroa, por exemplo, em 10 tentativas, né, ela vai ter ali 50% de acertar se é cara ou coroa, mas em 10 tentativas não vai ser sempre 50% cada tentativa. Então existe, né, ao longo das 10 tentativas, quantas vezes pode ser que saia mais de uma vez cara, mais de uma vez coroa. Nem sempre vai ser 50%, nem sempre vai, cada vez que lançar a moeda repetitivamente, ela vai vir ou cara ou coroa. O que eu quero dizer ela vai vir cara e coroa, mas não quer dizer que ela venha sempre depois de um lançamento. Então foi feito um lançamento,
veio cara e não quer dizer que no outro lançamento obrigatoriamente tenha que ver coroa, entende? Então é cara ou coroa, mas não quer dizer que em 10 tentativas não pode ser que saia de repente 3 caras seguidas uma da outra, né? 2 coroas, e aí derruba essa hipótese que a pessoa vai ter 50% de acerto. Provavelmente em 10 tentativas ela vai acertar lá por chance, entende? 10%, 15%. Então, se a pessoa acertou 10%, 15% das vezes que foi lançada a moeda, isso não tem significado estatístico nenhum, entende? Porque é de acordo com a chance, ou seja, estatisticamente falando, é provável que ela acerte pela chance, entende? Pela casualidade, que vai ficar, né, nesse exemplo que eu dei de 10 lançamentos, talvez ela acerte lá 10%. 90% de chance que ela tenha de errar, né, a sequência, né, dessas 10 tiradas. Agora, se ela acerta 30%, se ela acerta 40%, se ela acerta 60%, então isso é estatisticamente significativo. Por quê? Porque isso derruba a questão da chance. Tem alguma coisa influenciando a pessoa que leva ela a ter uma considerável, né, com um considerável número de acertos no que poderia vir a acontecer. Então isso é o que eu chamo de uma situação estatisticamente significativa, ou seja, é algo que desafia a chance. Isso não foi simplesmente um evento na sorte, né, ao acaso, não sorte, ao acaso. Então, o fato de ter muitas pessoas, e eu digo mais, né, eu fiz essa pergunta e esse canal, ele atinge no mínimo o território nacional do Brasil. Isso quando ele não cruza fronteiras em até outros países, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que no Brasil existem, né, um grupo de pessoas, mesmo que seja um grupo pequeno, né, que tenha manifestado isso, que estão todas dizendo, puxa, que engraçado, eu estou sentindo exatamente isso. Só que a questão que leva o significado estatístico disso é que isso está acontecendo com outras pessoas, mesmo que elas não tenham manifestado, né, nos comentários nesse canal. E existem outras pessoas ao redor do mundo, todas passando por situações muito parecidas. E isso torna, então, a população de amostra para fazer essa pesquisa muito grande, o que leva a questão estatística num grau muito mais importante, né, revelador. Por quê? Porque se o que eu estou mencionando aqui para vocês, que o que está impactando as pessoas não é o acaso, então isso indica que existe algum agente que está influenciando isso, ou seja, a relevância estatística dessa observação. Então eu menciono isso para vocês, para que vocês saiam, entende, daquele medo que digam que vocês podem estar sendo persecutórios, né, com mania de perseguição, que vocês estão loucas, etc. e tal. O que acontece hoje? Hoje, eu já venho falando há muito tempo para vocês do estabelecimento narcísico. Então hoje o estabelecimento narcísico, ele leva até vocês, né, uma indoutrinação para que vocês acreditem naquilo que é dito para vocês acreditarem, mas vocês não podem, não devem pensar por vocês mesmos, entende? Então tem toda essa situação em que eles vão começar a colocar rótulos patológicos, eles vão começar a dizer que as pessoas que pensam por si próprias, as pessoas que não acreditam na mentalidade da colmeia, as pessoas que desafiam a autoridade da mentalidade da colmeia, que nem eu mostrei para vocês, né, que eu vou ver se eu coloco o link, eu não me lembro exatamente, eu vou ver se eu coloco o link disso no vídeo de hoje, onde eu falei que as pessoas, né, eu vou colocar assim, vai estar passando aí para vocês agora, as pessoas que pensam por si próprias, né, inclusive, infelizmente, essa manifestação foi feita por pessoas aqui do Brasil, as pessoas que não obedecerem às normas, né, de como é que se deve lidar com o uga-buga, essas pessoas são consideradas, então, patológicas, elas são, né, consideradas sociopatas, daqui a um pouco elas vão ser chamadas de narcisistas, de psicopatas, ou seja, nada mais do que aquela velha tática, né, do espelhamento, da projeção, a própria Matrix narcísica fazendo o espelhamento e a projeção nos seus alvos. Então hoje tem essa situação, inclusive tem, né, aquele carinha que fala sobre narcisismo, que tem livrinho, que dá aula, ele mesmo,
esse ano ainda. Ele tem 2 vídeos assim incríveis, um falando que empata é um bando de imbecil, né, um bando de fracos que não sabem absolutamente nada, que querem atenção, etc e tal, ou seja, a velha invalidação, né, empurrando o shaming para as pessoas se sentirem envergonhadas, tentando travar elas. E como tem, né, aquelas pessoas que escolhem a escuridão e a mentira, tem muita gente que aplaude quando esse pateta fala o que fala, da mesma forma que ele diz que as pessoas que pensam por si próprias, escuta o que esse cara diz, quem quiser vai lá no... Eu não recomendo, mas se vocês forem no canalzinho dele, vocês dominarem inglês, vocês vão ver essa defecação oral dele, entende? E é onde ele diz que as pessoas que pensam por si próprias, essas pessoas, elas são, né, doentes, elas são persecutórias, ou seja, é aquela narrativa de querer invalidar as pessoas que pensam por si próprias. Então, o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Se hoje vocês estão passando por essa situação e vocês estão vendo que eu estou apresentando algo que tem uma relevância estatística, que isso não é algo ao acaso, não é simplesmente algo aleatório, né, que ocorreu pela simples chance de ocorrer, que existe algo que estatisticamente significativo que demonstra que existe um agente que está desencadeando, né, essa situação pela representação do significado válido, né, estatístico. Então, esse pessoal que quer mostrar que quem pensa por si próprio, né, quem pensa por si, que contesta, que busca pela verdade, eles querem invalidar essas pessoas. Por quê? Porque eles querem chamar elas de doentes. Então, se você que está passando, né, que está vivenciando tudo isso que eu tinha apresentado lá, né, essas dores no corpo, o zumbido, o enjoo, náusea, tudo aquilo que eu falei, né, e aí você dizem, cara, incrível, né, por que isso está acontecendo? Então vai vir essa narrativa e empurrada justamente pelo estabelecimento narcisista, dizendo que não, entende? Isso é uma questão da loucura da cabeça de vocês, achar que, por acaso, pode existir algo, né, precipitando isso aí. Não, isso é coisa lá do canal do Rick, não assista, não veja, aí vocês vão entender, né, e vão reconhecer, inclusive, comentários, né, que são colocados nesse canal, que ultimamente, né, aliás, já faz um tempo, o que acontece vem a covardia dessas pessoas, elas colocam na esperança de ganhar atenção, na esperança que pessoas mais apatetadas, né, aplaudam o que elas estão falando e elas estão deixando um comentário e elas veem que, entende, ninguém mais está alimentando a trollagem delas, inclusive estão começando a questionar o que está acontecendo e aí, bem como covardes e ocultos, acabam removendo os comentários. Mas eu quero dizer que existe, né, uma tentativa de invalidar a percepção e essa a característica de querer rotular patologicamente quem está acordando ou quem está acordado, principalmente quem está acordado, essas pessoas são perigosas. Não, essas pessoas são muito perigosas. Por exemplo, se vocês pegarem todo o pessoal da área da medicina, por exemplo, que fala, né, a real situação do Uga-Buga, vocês vão ver que essas pessoas, elas são silenciadas de uma maneira ou de outra, ou elas perdem o emprego, ou elas são ostracizadas, entende? Ou existe todo questões de ameaça, mas, ou seja, elas têm que sair de cena para que ninguém escute isso. E aí vem aquela coisa, puxa, que engraçado, entende? Pegando a lógica, né, desses elementos. Se o que eles falam, se o que as pessoas estão dizendo é uma grande loucura, né? Então, se as pessoas que pensam por si próprias, se as pessoas que desafiam a mentalidade da colmeia, que desafiam a narrativa do estabelecimento narcísico, se essas são pessoas doidas, patológicas, doentes, sociopatas, psicopatas, narcisistas, por que tem que censurar elas? Entende? Por que tem que haver uma repressão maciça em cima delas? Por que tem que sumir com elas? Se elas são loucas, por que não deixar elas se exporem pelo, né, até então, o que seria o ridículo que elas estão falando? Não. Mas aí, nesse momento, existe a censura. Entende? Então, assim, isso é outro elemento que comprova que aquilo que eu estou falando para vocês, né, merece uma atenção. Por quê? Porque vocês vão perceber que o estabelecimento narcísico está deixando pistas para vocês, entende? Só que eles não percebem que eles estão fazendo isso. À medida em que eles estão tentando evitar que vocês pensem por si próprios e evitar que vocês, entende, consigam compreender o que está acontecendo, o estabelecimento narcísico vai deixando farelos, né, ao longo do caminho. E se vocês conseguem enxergar esses farelos, vocês conseguem estabelecer uma trilha, vocês conseguem ver o caminho, entende? Vocês começam a ver, opa, tem evidências aqui.
Entende? Se o Rick falou, ele mostrou que se aquilo, né, que ele está falando é verdade, existiria evidências desses farelos que é deixado pelo estabelecimento narcisista. Então, se vocês forem atrás dessas informações e vocês perceberem que agora vocês estão encontrando por vocês mesmos esses farelos, né, isso é muito significativo. E provavelmente nessa hora o estabelecimento narcísico vai rotular vocês como pessoas doidas, sociopatas, narcisistas, psicopatas. Por quê? Porque eles precisam fazer isso para invalidar todas as pessoas que realmente, entende, estão despertando para isso. E aí vem a questão. Hoje nós nos encontramos num período no mundo em que as pessoas elas estão acordando. Hoje nós nos encontramos num período no mundo em que as pessoas, mesmo que seja uma minoria, elas estão começando a se fazer importantes perguntas. E eu quero que vocês entendam, pessoal, que isso que eu estou falando para vocês, isso não é uma coisa agora, né, dos anos 2015, 2010, 2005, 2000, 90, 80, 70. Isso é uma coisa que vem lá, entende? Muito antes de Cristo. Sabe, se vocês pegarem de novo e lerem aquele livro que eu sempre digo que é um registro, né, e vocês pegarem o primeiro capítulo, Gênesis, e depois vocês perceberem ali o Êxodo, vocês vão perceber que existia todo um interesse de escravizar, então, né, o povo de Israel. Aí tinham os egípcios, e os egípcios sabiam o que poderia acontecer para que o povo de Israel acordasse. Então era feito todo um esforço para que jamais conseguisse entender. Vocês vão, né, quem tem interesse, vocês vão perceber que aquilo que vocês lerem lá é tal e qual reflete uma dinâmica muito presente no mundo de hoje. As coisas não mudam, entende? Esse mundo aqui, eu falo, é uma escola. Para quê? Para que as pessoas tenham responsabilidade e elas aprendam a entender o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, o que é escuridão, o que é luz, o que é amor, entende? O que é ódio. Essa questão dualística. Só que quando nós compreendemos essa questão dualística, existe uma transformação, principalmente quando essa transformação ela é alinhada, né? Então nós estabelecemos um compromisso, nós estabelecemos uma responsabilidade e nós começamos então a desenvolver a nossa consciência, a nossa responsabilidade. Quando eu falo consciência, pessoal, não é na questão oculta, né? Quando eu falo de consciência é de responsabilidade, né? Quando eu falo de consciência é as pessoas se tornarem responsáveis pelo que elas falam e pelo que elas dizem, entende? Então, o que muda, né, desde daquela situação, né, do início da Bíblia até agora, é que o nível de decepção, o nível de manipulação é muito mais maciço. Por quê? Porque antes o número de pessoas no mundo era menor. Então, à medida em que veio, né, um crescimento populacional, também veio por mera coincidência, né, pessoal, toda essa questão da televisão, dos rádios, né, e de experiências que eram feitas. Então, tem aquela experiência que o pessoal faz aquela transmissão no rádio dizendo que o pessoal, que a Terra está sendo invadida por ETs, por alienígenas, e tudo via rádio, não tinha nem televisão naquela época, e todo mundo ouvindo, e teve gente que chegou até a se matar, entende, de medo, tiveram ataque cardíaco, tiveram sérios problemas, entende, saíram que nem alucinados na rua, porque eles acreditavam no que o rádiozinho estava falando. Aquilo foi um grande experimento, aquilo não foi feito por acaso, eles que fizeram aquilo para ver se realmente o nível de programação estava funcionando, e eles precisavam testar, né, para ver se as pessoas iam responder então à programação, e eles viram que sim, que todo mundo respondeu direitinho. Então, eles foram avançando cada vez mais os meios de manipulação e foram avançando cada vez mais a forma pela qual conseguiriam, digamos assim, aprisionar as pessoas nas mentiras, nas ilusões, entende? Então, é dessa forma, né, que é criado todo um sistema para justamente afastar as pessoas da consciência. E quando eu falo da consciência, é entender a questão da responsabilidade. A pessoa dizer, eu sou responsável, entende? Consciência é a pessoa dizer, eu sou responsável pelas minhas escolhas, entende? Independente do que aconteceu, ela, a partir daquele momento, ela deixa de ficar culpando as pessoas, e ela entende que a partir daquele momento, ela pode até entender que ela tem
digamos assim, consequências do que fizeram para ela, mas é responsabilidade dela não deixar que essas consequências afetem elas, entre outros. Então ela começa a trabalhar muito essa questão da responsabilidade que está na alma dela. Então ela começa a desenvolver uma fortitude, ela começa a fortalecer a alma dela. E aí existe um componente espiritual, porque na responsabilidade existe a verdade. Ela começa então a desenvolver o amor pela verdade, que leva ela a compreender o que é mentira, o que é falso e o que é real e verdadeiro. E nesse momento, né, de preferência, ela vai entender que a realidade e a verdade espiritual, ela não está no oculto, ela está na luz e no amor verdadeira, e a luz e o amor verdadeira é presente em quem criou esse mundo, quem criou cada uma de vocês, de nós, entende? Quem nos criou, e a presença de Jesus Cristo, do Espírito Santo. E a pessoa começa a entender que quando ela lê aquele livro, parece que aquele livro está vivo, e começa a revelar, né, para ela informações que aquilo que ela jamais tinha entendido. E ela começa então a sentir como fosse o véu das mentiras tirado da frente dos olhos dela. Então, paralelo a isso tudo, vai existir, né, sempre o contra-ataque, que eu falei, que é o estabelecimento querendo invalidar, querendo afastar as pessoas de entender o que está acontecendo. E aí vem toda a questão do oculto, aí vem toda a questão da desinformação, sabe? E eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, de como é que tem sido isso, né, principalmente com essa questão da nova era, tá? Mas antes de entrar nessa fase, eu só quero dizer, então, pessoal, muitos dos sintomas, das manifestações que vocês estão sentindo, isso é em função de que algumas pessoas, elas estão não só sendo impactadas por todas essas manifestações que está acontecendo no Sol, a alteração da frequência Schumann, etc. e tal, mas alguns de vocês, como vocês sentissem um chamado, como vocês tivessem uma sensação de premonição, é como vocês estivessem sentindo que existe algo, né, a caminho de acontecer. Então, é como fossem dores de parto. O que, na minha humilde manifestação, o que algumas e alguns estão sentindo, o que nós estamos sentindo, algumas pessoas acordadas ou que estão acordando, o que a gente está sentindo são dores de parto. Algumas pessoas vão reconhecer e vão dar atenção para isso e vão dizer, entende? Agora eu entendo, sabe? Isso mostra que realmente existe algo por nascer, existe algo a caminho, entende? A pessoa, ela sente que tem algo vindo aí. Ela sente que existe uma situação, né? Que isso é um efeito gestáltico. Quando eu falo efeito gestáltico, é que quando o resultado é maior do que a soma das partes, é como quando 1 em 1 mais 1 fosse 3, 4. Entende? O resultado final é maior do que a soma das partes. Então, eu digo isso porque vocês vão olhar para essa situação e vocês vão ver, puxa, realmente que engraçado, o Rick falou na questão da frequência Schumann, ele começou a mencionar isso, e olha só, né, eu tenho tido, né, alguns sintomas, de repente pessoas que nem sabiam do que eu estava falando, perceberam esses sintomas, e aí elas veem que eu tenho publicado isso lá na aba da comunidade do canal já há 2 meses, dizendo, pessoal, fiquem atentos, cuidado, se por acaso se vocês estiverem sentindo isso, isso não é por acaso. Só que algumas dessas pessoas vão ter esse sentimento também, né, de que existe algo por acontecer. Então, as dores de parto é para um renascimento, entende? Em espírito, onde vocês percebem que vocês estão resgatando a consciência de vocês, a responsabilidade de vocês, e vocês estão começando a caminhar cada vez mais no espírito e não na carne. E à medida em que vocês vão fazendo isso, isso gera as dores de parto, e é extremamente doloroso e desconfortável. Por quê? Porque existe um nascimento aí. Entende? É que nem a questão, por exemplo, da lagarta e da borboleta. A lagarta, ela morre para que dali saia a borboleta, e aquela transfiguração, aquela mudança, ela não é fácil. Ela deve ser bem dolorosa, mas ela é necessária no processo de evolução daquele ser, entendeu? Faz parte. Da mesma forma, todos os seres criados por Deus têm um corpo mortal, mas existe um corpo imortal, a alma, e não quer dizer que nessa alma exista o espírito. O espírito, ele vai se consolidar no momento em que a pessoa alinha a alma dela
com o corpo mortal dela e ela estabelece a ligação com o Criador, né? Através de Jesus Cristo. Então ela é preenchida pelo Espírito, o Espírito Santo. Ela tem um espírito individual dela alinhado com o Espírito do Criador. Existem muitas situações em que existe a presença do Espírito, mas é um espírito coletivo. Por exemplo, a colmeia. A colmeia tem um espírito coletivo das abelhinhas da colmeia. Dificilmente vai ter uma abelhinha que vai ter uma compreensão individual. Já, né, nos animais, existem animais que conseguem entender e ter uma percepção individual. Isso quando são aqueles cachorrinhos, gatinhos, que quando você chama pelo nome, ele atende, mas se você chamar por qualquer outro nome, não atende. Então aquele ser, ele entende, ele começa um processo de entender que ele é um ser, né, que ele reconhece, ele começa a ter uma sensação de individualidade, né? Então, nós, nesse momento, a gente percebe que nós somos da raça humana, mas nós não fazemos, digamos assim, nós temos o direito de, mesmo pertencendo, né, à raça humana, que é esse corpo mortal que nós temos uma identidade de quem nós somos. Nós sabemos quem nós somos. Por isso que eu digo, vocês têm que entender o que vocês são, quem vocês são, para que vocês entendam onde vocês estão. Então, eu acredito que muito dessas dores que vocês estão sentindo, isso justamente faz parte desse processo difícil, entende? De despertar, onde vocês vão, né, enxergando situações que vocês não conseguiam enxergar antes. Vocês vão tendo essa consciência, essa responsabilidade, o senso de o que vocês são, quem vocês são e onde vocês estão. E é aí que acontece a presença do ocultismo, da nova era, distorcendo, e aí vem muito a questão, deixa eu só tomar uma água aqui, pessoal. Então vem muito a questão da desinformação, que é misturar, né, um pouco de verdade com muita mentira. O pouco de verdade é a isca, só para vocês verem, puxa, olha só, né, o pessoal fala, né, coisas parecidas lá que o Rick fala, então deve ser verdade, a pessoa entra naquilo. E até porque é agradável, é sedutor, a pessoa se sente bem, aquilo cai bem, tudo é feito, né? Se lembra quando vocês tiveram, para as pessoas que tiveram relacionamento com uma criatura narcisista, seja homem ou mulher, no início não foi tudo sedutor, no início não foi tudo mágico, incrível, isso aí é a isca, entende? De novo, o escopo da Matrix narcísica. A dinâmica é exatamente igual. E aí vocês vão perceber então, né, que tem o pessoal do oculto, que eles já desde os anos 80, que pelo que eu vejo, tá, e eu vou compartilhar algumas telas aqui com vocês, vem mostrando, né, como é que as coisas são, sabe? Então eu vou compartilhar agora, né? Olha só que interessante. Mas antes só quero dizer então assim, te lembra que eu disse que desde a época lá do Gênesis e Êxodos, o pessoal, os egípcios sabiam o que ia possivelmente acontecer. Por quê? Porque os egípcios sabiam que eles estão no território do Criador, mas eles querem dizer que eles são deuses e que as pessoas olhassem para os egípcios como deuses e jamais conseguissem entender a conexão que eles podem ter com o Criador, quem criou eles, roubando, sequestrando, né, o sentido de individualidade, de consciência, responsabilidade das pessoas. Então isso é bem antigo. Então, eu menciono isso porque, né, esse pessoal lá no Egito, eles sabiam de coisas que poderiam vir e eles faziam de tudo para evitar que as pessoas chegassem em níveis de discernimento e entendimento que pudesse libertar elas, certo? Então, o que acontece quando eu falo nessa questão do oculto para vocês? Aí vocês vão perceber, e de novo, pessoal, eu, infelizmente, tive envolvido no ocultismo, minha família, eu já falei, eu sou sobrevivente não só da questão do abuso narcísico, de ter sido criado por pais narcisistas, mas também pela questão de rituais satânicos e ter me envolvido muito nessa questão do ocultismo, etc. e tal. Então, eu entendo como é doloroso a gente acordar e dizer, cara, não é possível, todo aquele tempo que eu passei, todos aqueles anos que eu passei acreditando numa coisa obscura, numa coisa perigosa, tóxica, que podia ter levado à minha destruição, e a destruição do que? Da alma, porque vocês abrem mão da responsabilidade, vocês abrem mão da consciência que reside na alma, e consequentemente vocês abrem mão da alma de vocês. E isso é a segunda morte. E é tudo que o Satanás mais quer. Então esse planeta, ele existe para que as pessoas aprendam a preservar a alma delas. É isso que a Bíblia diz, não deixe que ninguém roube sua coroa.
né? Que interessante que o Uga Buga tem o nome de coroa, né, em espanhol, tudo uma grande coincidência, mas eu não vou nem entrar aí, pessoal, entende? O vídeo hoje é mencionando o porquê que isso está acontecendo, é um ensaio meu para que vocês compreendam o que está acontecendo. Então, né, vem todo esse pessoal falando, né, do oculto, da nova era, e tem aquele pessoal que diz que eles, né, recebem, eles fazem o trabalho de serem médiums, né, de seres extraterrestres, né? Então é nesse momento em que as pessoas dizem que elas estão incorporadas por essas entidades, e isso é uma coisa assim, né, que vem há muitas décadas já, essa balela. E aí vocês vão ver, por exemplo, né, uma americana, que estou colocando aqui o slide dela, da Bárbara Martiniak. Bárbara Martiniak. Então, nesse slide, olha que interessante, né? Só mostrando uma coisa. Bom, nesse slide, eu vou mostrar um outro slide para vocês depois, mas nesse slide eu vou traduzir aqui para vocês. Ela diz assim: as pessoas que deixarem o planeta durante, né, o período de mudanças da Terra, isso acontecerá porque elas não pertencem, elas não se adequam aqui, né? Elas não fazem mais parte. Então ela está falando, né, que as pessoas que deixarem, olha só, as pessoas que deixarem o planeta durante o período de mudanças da Terra é porque elas não se encaixam aqui mais, elas não se encaixam mais aqui. E essas pessoas que deixarem é porque elas deixaram, porque elas estão parando a harmonia da Terra, toda aquela questão da Gaia. Não existe Deus, existe a Gaia, existe o planeta, não existe o Criador. Existe sempre, foquem na criação. Esqueçam o Criador, é isso que eles querem dizer para vocês. Esqueçam o Criador, não olhem para lá. Vamos olhar para a criação, a Terra, a Gaia. Vamos abraçar a Terra, entende? A Gaia. Aí a criação, para quê? Porque é o mundo, vocês têm que permanecer no mundo. Vocês não podem sair dessa escola, vocês têm que ficar pro resto da eternidade nessa escola. Vocês não podem passar de ano. Vocês não podem, né, aquela lagarta, é como quisessem manter a lagarta eternamente como lagarta, para que ela jamais virasse a borboleta e voasse. Então, ela continua dizendo, porque quando a hora, né, chegar, provavelmente 20 milhões de pessoas deixarão o planeta de uma vez só, né? E aí vai ter uma tremenda mudança de consciência para aqueles que permanecerem. É claro que vai ter uma tremenda mudança de consciência, vai todo mundo ficar na mentalidade da colmeia. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, ela não está literalmente aqui falando do arrebatamento, ela não está mostrando que algumas pessoas serão retiradas daqui, só que ela quer invalidar da mesma forma que invalida ou não todas aquelas pessoas que pensam por si próprias. Essas pessoas, elas são, na verdade, doentes, psicopatas, narcisistas, sociopatas e blá blá, entende? Então, ela pega, né, esse elemento que ela fala, entende, do que vai acontecer, e ela está dizendo, não, gente, entende? Essas pessoas que saíram daqui, não foi porque o Criador tirou elas, não é porque toda a verdade presente na Bíblia, você não tem que olhar para o Criador, você tem que olhar para a criação, para Gaia. Puxa, olha só, entende? Vai ter agora aqui uma situação que vai mexer com a Terra. Só que essa é aquela mesma pessoa que ela já vinha há muito tempo falando, que ela faz, então, a incorporação daquele pessoal lá das Pleiades, que é né, a imagem que vocês estão vendo aí. Então ela faz, né, ela recebe, essa Bárbara, ela recebe os pleidianos, que revela tudo, como é que vai ser. De novo, aquilo que eu falei, são seres interdimensionais, são demônios, entende? Então ela recebe os demônios querem justamente manter todo mundo escravo aqui. Para quê? Pro narcisista número 1. Por quê? Porque o que está em jogo aqui são almas, entende? Almas. E as pessoas, então, elas vêm com essa balela, sabe? Mas o que me chama a atenção é que essa mulher, nos anos 80, ela já falava sobre isso, que é para preparar as pessoas sobre o que está acontecendo. Então, eu vou ler aqui para vocês um texto que ela escreveu, né, que é a decepção da nova era, o arrebatamento de acordo com os canalizadores da nova era. Então, o que vocês leem ali? As pessoas que deixam o planeta, né, na época das mudanças da Terra, não se encaixam mais aqui e estão interrompendo a harmonia da Terra, da Gaia,
criação, quando chegar o momento em que talvez 20 milhões de pessoas deixem o planeta de uma vez, haverá uma tremenda mudança na consciência daqueles que permanecem, né? Então ela é a Bárbara, né, conhecida como uma New Ager, né, da nova era, e aquelas pessoas que trazem, né, a nova era. Então, o que mostra aqui, né, que o desaparecimento de todo cristão nascido de novo será o primeiro de uma longa, né, linha de milagres e cumprimentos de profecias que ocorrerão nos últimos dias. E isso que eu estou falando aqui para vocês não é o que ela falou. Isso aqui é refutando o que ela falou, entende? O cumprimento estrito dos eventos será uma prova poderosa de quem está no comando, o Criador. Todos saberão que Deus está no controle, mas ainda haverá muitas almas rebeldes que se recusam a aceitar Jesus Cristo e se arrependerem humildemente. Esse é o lado negro da livre escolha. Por quê? Porque as pessoas, elas negam, elas preferem a escuridão, porque a escuridão tira delas essa questão da responsabilidade, da consciência, serem responsáveis. Então elas preferem a escuridão e a mentira para afastar elas da responsabilidade. Ser responsável não é fácil, pessoal. Então a outra, né, a pérola, né, que essa Bárbara fala, que ela diz que a Terra está viva, que é a imagem que estão vendo, e que contém, né, todo o conhecimento que você busca. Se você buscar um conhecimento, não busque no conhecimento através de Deus, não tenha um discernimento espiritual. Busque na Gaia, a Gaia vai revelar tudo para você. E aí entra todos esses seres trevosos, né, canalizando e fazendo isso. Aí diz assim, ó, é a sua consciência que vai determinar o que vai ser revelado, né? E como acessar esse conhecimento, né? E onde estão as chaves para abrir, né, abrir esse conhecimento e como torná-lo seu. Ela diz, a Gaia, a Terra fala, ame ela, honre, respeite ela, e ela vai revelar os seus segredos. Ou seja, você não tem que fazer tudo isso a quem criou. Não, sempre o que ela diz ali é olhar para a criação e nunca para o Criador, né? A última coisa que eu compartilho com vocês aqui é mostrando um pouco da verdade, a desinformação, e como isso aqui, ela é um agente, entende, da desinformação, e não é por acaso que ela está aqui. Então tem um slide que ela diz que a tirania mais terrível que existe, né, numa sociedade não é o controle pela lei marcial, é o controle pela manipulação psicológica da consciência, através da qual a realidade é definida, né, para aqueles que existem dentro dela e não entendem que estão dentro de uma prisão. Eles não conseguem entender que existe alguma coisa fora dessa prisão. Bem-vindo à caverna narcísica. Então, ela mesma anuncia aquilo que ela faz. Ela faz uma manipulação psicológica da consciência das pessoas para que elas continuem sempre aprisionadas dentro da prisão, sem jamais entenderem que elas estão dentro de uma caverna e que elas podem sair, mas elas jamais vão nunca encontrar o caminho para fora disso, porque elas vão acreditar sempre nas sombras que são passadas lá. Vocês entendem como tudo se encaixa, como tudo é uma sucessão de eventos, cada vez mais um próximo do outro? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, pessoal, o que acontece? Hoje nós estamos num período em que tem essas dores de parto, entende? Tem esses sinais, tem tudo isso acontecendo no mundo, e é bem provável que algumas pessoas, como eu já venho falando há anos nesse canal, sejam retiradas daqui. E eu sempre recomendando, preparem-se pelo desenvolvimento da responsabilidade de vocês, o que eu chamo da consciência, para que vocês estabeleçam uma ligação com Jesus Cristo, para que vocês comecem a entender o que está escrito naquele livro, para que vocês comecem a estudar. Só que, o que eu acho? O período em que tudo isso está acontecendo, isso está chegando num fim, entende? Algo está por acontecer. Então, algo está por nascer. Se isso que a gente está sentindo, que nem eu falo, pode estar relacionado a dores de parto, então significa que existe algo por nascer. Algo está por nascer e muito em breve. Algumas pessoas, elas vão acordar e elas vão encontrar o caminho de casa através de Jesus Cristo, através da verdade, através da luz, através do Criador, e elas vão sair daqui. Elas vão se transformar na borboleta, entende? Elas vão completar o processo delas de desenvolvimento, e elas vão ter passado de ano, elas vão ter aprendido o que elas tinham que aprender nesse planeta. A vasta maioria não vai. Entende? Se essa mulher fala que 20 milhões
de pessoas vão desaparecer. Se lembra que eu falei para vocês que eu digo que eu acho que são pouquíssimas as pessoas que vão, né, ser resgatadas daqui? Então, se eu pegar, por exemplo, 20 milhões e dividir por 7,7 bilhões de pessoas, vocês se lembram que eu disse que eu acho que talvez seja 0,03% das pessoas que se recuperam? Então 20 milhões dividido por 7,7 bilhões de pessoas é exatamente 0,3%. Ou seja, 99,7% das pessoas, elas vão continuar aqui, mas 0,3% saem daqui. Eu fiquei impressionado agora porque eu fiz esse cálculo aqui em tempo real. Eu não tinha feito isso antes. Eu fiquei impressionado com a confirmação e a evidência disso tudo. Então, pessoal, nós estamos num período bíblico. Nós já estamos em guerra. A guerra, entende? Hoje a guerra é a guerra da verdade contra a mentira. É a luz contra a escuridão, entende? Então, existe essa guerra. E essa guerra, ela está deflagrada, ela está muito intensa. E realmente vai ter uma separação do joio e do trigo, como eu venho falando para vocês há muito tempo. Só que o que eles querem inverter, eles querem dizer que aqui, as pessoas que forem retiradas daqui são as pessoas malvadas, para que vocês, entende, deem graças a Deus. Puxa, olha só, aqueles 20 milhões de pessoas são todo um bando de sociopata, narcisista, psicopata. Ai, que bom, nós nos livramos deles, entende? Para que vocês não percebam que existe o Criador e que o Criador tirou, né, essas pessoas daqui, para que as que ficarem aqui tenham que passar por um processo bem difícil, para ver se elas conseguem entender, talvez na última oportunidade que elas tenham, a verdade. Sabe? Existe o Criador, existe a criação, nós somos parte da criação, mas nós não somos o Criador. Nós não somos deuses. Nós fazemos parte da criação. E existe então a necessidade de respeito, existe a necessidade de entender as mensagens do Criador através de seu Filho, seus profetas e mensageiros. Isso ainda é possível, mas daqui a um pouco os mensageiros que estão aqui vão ser retirados, junto com, né, outras pessoas que estabeleceram a sua vida junto a Deus, Deus da Bíblia, o Deus, né, de Jesus Cristo, o Deus do Espírito Santo. E eu quero dizer para vocês nessa hora, tem muita gente que diz, não, o nome Jesus é errado, não, Espírito Santo. Assim, pessoal, não caiam nessa cilada, entende? Que eu quero dizer para vocês, Deus e Jesus é perfeito. Ele vai entender o que está no coração de vocês, independente se vocês estão pronunciando da forma mais correta possível o nome ou da forma, entende? Deus e Jesus Cristo conhecem o que está no coração de vocês. Então, se vocês estão se comunicando com Jesus Cristo, dizendo Jesus Cristo, Jesus vai entender isso, independente se o nome seja Yehua, Yehoshua, Yeshua, entende? Se vocês estiverem preenchidos pelo Espírito Santo, não importa se é Yehua Kakadesh, Yehua Haharesh, entende? Vocês vão sentir a presença do Espírito de Deus dentro de vocês. E aí é onde a luz acende. Se lembra aquela analogia que eu fiz? O Titanic está afundando. É a hora de vocês colocarem o colete salva-vida de vocês e verificarem se ele tem a luzinha está com bateria, ela está acendendo, porque daqui a pouco a gente vai pular no mar, e para a gente ser resgatado do mar a gente tem que ter luz para que nos encontre. Caso contrário, no mar, numa noite escura que não tiver luz, não vai ser encontrado, não vai ter resgate. Então hoje nós chegamos nesse período em que semana que vem já começa uma série, né? Já agora eu acho que dia 14 e 15 já começa, né? Aquela situação planetária de Júpiter e Saturno, depois tem o equinócio e assim por diante, outras questões, né? Tudo agora começando semana que vem, as dores do parto, tem algo vindo, tem algo por nascer, e eu acho que o que está por nascer é justamente aquilo que o oculto revelou que vai acontecer, só que deturpando, né? Te lembra que eu falo que a narcisista não cria nada, ele só copia e adultera, copia e adultera, entende? Faz uma cópia daquilo que realmente é real. Então pode ter certeza que Satanás, que a Matrix narcísica, que o estabelecimento narcísico sabe que algumas pessoas vão ser retiradas daqui, mas eles vão fazer absolutamente de tudo para que você não encontre esse caminho da salvação. Por quê? Porque as que ficarem aqui, elas vão ter que
passar por muitas dificuldades para salvarem a coroa delas, a alma delas, mas muitas vão perder a coroa, vão perder a alma delas, levando elas à segunda morte, que é levando elas então o coletivo, né? Elas perderam a consciência, elas perderam a alma, e aquilo tudo vai para um grande coletivo, né? Reciclável, mas elas deixam de existir, entende? Então eu quero que vocês entendam que narcisistas, luciferianos, satanistas, narcisistas, eles são muito burros espiritualmente falando. Eles não têm discernimento espiritual nenhum. Eles vivem para a carne, eles vivem para o mundo. Por isso que tem toda essa adoração à criação e não ao Criador, para que vocês abracem o planeta, para que vocês amem a Gaia, entende? Vocês têm que amar a carne, vocês têm que, né, querer cada vez mais coisas da carne. E aí, nossa, tem tanta coisa nisso. Tem aquele pessoal, né, uma vez salvo, se você fizer uma oraçãozinha aqui, você vai estar sempre salvo, porque Deus vai te salvar hoje, ontem, hoje, no futuro, etc. Ou seja, a deturpação daquilo, entende? Para que você não entenda que a salvação requer uma mudança, e essa mudança é um renascimento, é quando você renasce em espírito. Mas para você renascer em espírito, é necessário que você diga de uma forma responsável e consciente, dizendo: a partir de hoje eu não quero mais viver da forma como eu vivia antes, e eu peço a Deus que me ajude a me livrar cada vez mais daquilo que me aprisionou. Ou seja, ela começa a caminhar então. Entendam o que eu falo. Deus é a criação, Jesus Cristo é a salvação, e o Espírito Santo é a santificação. Então, quando vocês são preenchidos pelo Espírito Santo, vocês estabelecem o caminho da santificação, onde vocês têm essa luz no salva-vida de vocês, onde vocês são preenchidas e preenchidos por essa luz, e aí sim ninguém tira isso. Por quê? Porque vocês aprenderam uma das grandes lições que tem que se aprender nesse planeta, que é a preservar e salvar a nossa coroa da salvação, que é através de Jesus Cristo, entende? Então, pessoal, eu quero dizer assim, a partir de agora, tá, eu acredito que até a semana que vem, eu não consigo ver muito mais, mas o que eu acho é, entre hoje e a semana que vem, isso que vocês estão sentindo, que nós estamos sentindo, vai intensificar ainda mais. Calma, pessoal, entende? Os ataques vão ser cada vez mais fortes. Você não tem ideia o que pode, entendeu? Você não tem ideia, pessoal, os ataques que eu tenho tido, porque eles querem parar, entende? Com o mensageiro. E agora é a hora que eu digo para vocês: quem tem condições de fazer um apoio, né, para esse canal, agora é a hora, pessoal, porque eles vão jogar situações bem pesadas agora no fechamento desse mês, início do mês que vem. Então, quem tem condições, entende? Por favor, quem não tem condições não precisa fazer isso, mas quem tem, agora é a hora, tá? Porque a situação tá bem difícil, pessoal, bem difícil mesmo. Mas, então, falando, né, como lidar com isso, primeira coisa, desliguem a televisão. Segunda coisa, cuidado com o que vocês estão comendo, cuidado com a alimentação de vocês. Procurem se afastar, né, de refrigerantes, dos carbonatados, inclusive de cerveja, entende? Procurem se afastar, de repente, do álcool. Procurem estar sóbrios, bem conscientes nessa hora. Cuidado com os ansiolíticos, quem está tomando isso. Eu sei que a situação está difícil e de repente isso ajuda vocês, mas cuidado, pessoal, cuidado, não deixem, não se deixem ser amorfinados, para que vocês não estejam atentos a esse período que a gente está acontecendo, porque se o sinal de irmos para casa, né, esse 0,3% aí vier à tona, então vai chegar uma hora em que a gente vai ter que, sabe, aprender a responder a isso. É isso que eu digo para vocês, né? Quando nos chamam, vamos supor que vocês estão no aeroporto, vai chegar uma hora que vão chamar para o embarque. Se vocês não estiverem atentas e atentos, vocês vão perder o embarque. E agora, o que eu quero falar para vocês é a hora de ficar muito atento a isso aí. Muito, muito atento. Agora é a hora de muita atenção. E o inimigo vai fazer de tudo, mas de tudo, para afastar de vocês a capacidade de vocês entenderem
o que está acontecendo. Para que vocês não escutem o chamado, para que vocês não consigam entrar nesse embarque. Entende? Então eu acho que o que eu apresento para vocês são isso, entende? Isso são situações que elas estão vindo numa convergência agora, que está levando como fosse dores de parto. Tem algo aí prestes a acontecer muito forte. Possivelmente é esse resgate. E se for esse resgate, que vocês estejam, mas assim, ó, agora é uma hora tardia, mas que ainda quem não fez isso, faça. Sabe? Renasça no espírito, tenha seu batismo, de preferência na água e depois no espírito. Entregue sua vida a Jesus Cristo, receba Jesus Cristo na sua vida, pegue sua cruz e siga-o. Não olha mais para trás. Agora é hora da gente sair do Egito, pessoal. Tá certo? Como eu sempre digo, eu espero que esse vídeo chegue no momento oportuno de quem busca por essas informações. Obrigado pelas pessoas que contribuem com esse canal. E se for da vontade de Deus, eu volto com conteúdos inovadores e libertadores para vocês. Caso contrário, a gente se encontra em casa. Tá certo, pessoal? Fiquem com Deus.